Excelentíssimos amigos, um dos tipos de prisão existentes no ordenamento jurídico brasileiro é aquele que decorre do flagrante delito. Com base no que dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Primeiramente, é importante notar o tratamento diferenciado do CPP ao sujeito ativo, ou seja, aquele que efetua a prisão. Isso porque, enquanto qualquer do povo pode realizar ou não a prisão em flagrante, as autoridades policiais e seus agentes não podem deixar de realizá-la, pois o texto da lei diz que deverão prender. Em seguida, observa-se o sujeito passivo, aquele em situação de flagrância, que pode ser, em princípio, quem quer que seja. Porém, mais adiante, vamos ver algumas exceções que impedem determinadas pessoas de serem presas sob tais circunstâncias. Por último, o artigo deixa claro que, para se realizar a prisão, é necessário que o agente tenha sido encontrado em flagrante. Mas o que seria exatamente flagrante? Segundo a definição de dicionário, flagrante é um adjetivo que pode estar relacionado à temperatura de um objeto ou ao conhecimento manifesto ou evidente de um fato, bem como à ocasião ou instante de um acontecimento. Para que possamos conhecer todas as espécies de flagrante permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, vamos utilizar o significado acalorado, ou seja, flagrante delito é aquele que ainda conserva o calor da ação cometida. Isso porque algumas espécies de flagrante não ocorrem exatamente no momento em que o delito está sendo cometido. Apenas no caso do flagrante próprio, propriamente dito, real ou verdadeiro, o agente é encontrado cometendo a infração ou logo após cometê-la, conforme previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Por outro lado, no caso do flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, o agente não é encontrado cometendo a infração, mas acaba sendo capturado depois de perseguição da autoridade policial ou mesmo por qualquer pessoa, conforme previsto no inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. A última espécie prevista nos incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal é a do flagrante presumido, ficto ou assimilado, em que o agente é preso logo depois da infração com instrumentos que lhe façam presumir a autoria do delito, mesmo que não tenha havido perseguição. É o que diz o inciso 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nesse caso, o que liga a pessoa encontrada ao delito é a posse dos objetos que teriam sido utilizados na prática da infração. Mas ainda existem outras espécies de flagrante. O flagrante esperado ocorre quando a autoridade policial tem informações prévias a respeito do delito e, dirigindo-se ao local intentado para sua consumação, realiza a prisão no exato momento em que o agente inicia os atos executórios. Quando a autoridade policial age assim, está realizando a prisão em flagrante próprio, pois o agente é preso quando está cometendo a infração. A característica marcante do flagrante esperado é, portanto, a informação anterior a respeito da execução do delito. Qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão em flagrante esperado,
não apenas a autoridade policial e seus agentes. Se a autoridade policial, de alguma forma, buscar induzir o agente a cometer o delito, armando uma armadilha para apanhá-lo, haverá o flagrante preparado ou provocado. Nesse caso, a preparação do ambiente propício para a infração impede que ela se consume, bem como interfere na vontade do agente, gerando a ilegalidade desse tipo de prisão. O enunciado número 145 da súmula jurisprudencial do STF diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Por último, o flagrante forjado é aquele em que o objeto do crime é maliciosamente atribuído à pessoa inocente, com o único propósito de incriminá-la. Por questões óbvias, essa espécie de flagrante também é ilícita. Mas quem buscou forjar a situação responde por denunciação caluniosa ou abuso de autoridade se for agente público. A prisão em flagrante pode ser facultativa ou compulsória. O flagrante será facultativo para qualquer do povo, pois o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que qualquer do povo poderá. Ao contrário, será obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes que deverão prender. A obrigatoriedade da prisão em flagrante pode ser afastada quando houver uma estratégia de investigação criminal. Nesse caso, haverá o flagrante prorrogado, retardado, postergado, diferido, estratégico ou ainda a ação controlada. Esse tipo de estratégia está prevista no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Também se encontra essa permissão no artigo 53 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. A prisão em flagrante possui algumas peculiaridades com relação ao crime sendo cometido. No caso do crime permanente, a sua consumação acontece durante todo o tempo que durar a atividade do agente. Dessa forma, o flagrante será possível em qualquer momento anterior à cessação do crime, conforme autoriza o artigo 303 do Código de Processo Penal. Como exemplo de crime permanente previsto no Código Penal, temos o sequestro ou cárcere privado. Enquanto no crime permanente existe apenas uma ação que se prolonga no tempo, no crime continuado, várias ações ou omissões acabam sendo consideradas continuação de um único delito. Dessa forma, como são várias ações independentes, a possibilidade de prisão em flagrante para cada uma delas será chamada de flagrante fracionado. É diferente a forma de consumação do crime habitual, que tem como base o modo de vida do infrator. Como exemplo, temos o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Assim, por se tratar de um modo de vida, parcela majoritária da doutrina entende não ser possível a prisão em flagrante de crime habitual. Esse é o entendimento de Tourinho Filho, Nestor Távora, entre outros. Em sentido diverso, entendendo possível a prisão nesse tipo de crime, a posição de Mirabete.
Também não se realiza a prisão em flagrante nos casos dos crimes de menor potencial ofensivo. Essa é a previsão do parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Deve ser feita a ressalva à Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, que impede a aplicação da Lei 9.099 nos casos de crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que, nesses casos, qualquer que seja a pena aplicada ao delito, mesmo sendo ele de menor potencial ofensivo, a autoridade policial deverá lavrar o auto de prisão em flagrante. Vamos falar das pessoas envolvidas no ato de uma prisão em flagrante. Se a prisão for realizada pela autoridade policial ou seus agentes, estaremos diante de um flagrante obrigatório, a não ser nas hipóteses que já tratamos a respeito do flagrante em ação controlada. Ao contrário, se a prisão for efetuada por qualquer do povo, estaremos diante de um flagrante facultativo. Mesmo que a captura tenha sido realizada por uma pessoa, outra poderá conduzir o preso à presença da autoridade que irá presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante. Nesse caso, quem leva o preso até a autoridade é chamado de condutor. Esse momento é chamado de prisão-captura. No entendimento de Tourinho Filho, esse momento seria a fase administrativa de um ato complexo, que teria uma fase de natureza processual na comunicação ao juiz. Por esse motivo, Aury Lopes Júnior chega à conclusão de que a prisão em flagrante tem natureza pré-cautelar. Afrânio Silva Jardim considera tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva medidas cautelares. Walter Nunes da Silva Júnior entende que a prisão em flagrante é ato administrativo. O sujeito passivo da prisão em flagrante pode ser quem quer que seja, desde que encontrado nas situações que já tratamos anteriormente. Para essa regra, existem algumas exceções. A primeira se refere ao presidente da República, que só pode ser preso depois de sentença transitada em julgado, conforme o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. A segunda se aplica aos diplomatas estrangeiros que estão sujeitos à aplicação dos tratados e convenções internacionais a respeito, conforme o artigo 1º, inciso 1º do Código de Processo Penal. A terceira exceção compreende os deputados federais e senadores, que só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, conforme o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nesse caso, os autos serão remetidos à casa respectiva para que se resolva sobre a prisão. A quarta exceção se refere aos deputados estaduais, porque a eles se aplica o princípio da simetria, fazendo com que o mesmo tratamento dispensado aos deputados federais também os alcance. Essa é a previsão do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. A quinta exceção abrange os magistrados, que também só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, cuja apresentação do magistrado preso e a comunicação da autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante devem ser feitas ao presidente do respectivo tribunal imediatamente. É a previsão do artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A sexta exceção alcança os membros do Ministério Público, com semelhante tratamento dado aos magistrados, sendo que a apresentação e a comunicação da autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante devem ser feitas ao respectivo procurador-geral. A sétima exceção se refere aos advogados, quando preso por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, conforme o parágrafo 3º, artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Um representante da OAB deve estar presente para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
A 8ª exceção prevê que os menores de 18 anos serão apreendidos e que a autoridade judiciária e a família ou pessoa de confiança do menor serão imediatamente comunicados. É o que dispõe o artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A 9ª exceção se refere aos motoristas que prestam pronto e integral socorro em caso de acidente com vítima. Tal previsão se encontra no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Quais autoridades possuem atribuição para lavrar o auto de prisão em flagrante? Segundo o artigo 290 do Código de Processo Penal, a autoridade policial do local onde foi efetuada a prisão deverá lavrar o respectivo auto. Na ausência da autoridade, será possível conduzir o preso até o local mais próximo, onde possa ser lavrado o auto. Outras autoridades também podem conduzir a elaboração do auto de prisão em flagrante, tal como se verifica no enunciado 397 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o magistrado e o membro do Ministério Público também poderiam presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme prevê o artigo 307 do CPP. Entretanto, essa possibilidade não é pacífica na doutrina. Vamos ver as formalidades para a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Antes de qualquer coisa, assim que o conduzido é apresentado à autoridade, deve ser feita a comunicação à família ou à pessoa indicada por ele. Em seguida, o condutor deve ser ouvido. A ele será fornecido um recibo de entrega do preso, depois de assinar o termo de declarações. Depois, serão ouvidas as testemunhas, sempre no número mínimo de 2. Caso não haja 2 testemunhas do fato, o próprio condutor poderá servir como testemunha, ou mesmo 2 outras pessoas que tenham testemunhado a entrega do preso, e não o fato propriamente dito. Logo após, se possível, é tomado o depoimento da vítima, cuja anuência à continuidade do inquérito é indispensável nos casos de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Por último, é ouvido o conduzido. Com o advento da Lei 13.245 de 2016, a defesa técnica no interrogatório passou a ser direito do advogado, mesmo na fase inquisitiva, e o seu impedimento dá causa à nulidade absoluta de toda a investigação. Se a autoridade policial concluir pela existência do delito, determinará o encerramento do auto de prisão em flagrante e o recolhimento do conduzido ao cárcere. Ao contrário, não se convencendo da existência da infração, poderá relaxar o flagrante, pondo o preso em liberdade. Havendo prisão, a autoridade irá providenciar, em 24 horas, a nota de culpa para ser entregue ao preso, contendo os motivos de sua prisão e a indicação de seus responsáveis. Caso a nota de culpa não seja entregue ao preso nesse prazo, também será caso de relaxamento da prisão. Além disso, a autoridade policial deverá encaminhar o auto de prisão em flagrante à autoridade judicial no mesmo prazo de 24 horas. Ao magistrado, caberá converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória ou ainda relaxar a prisão conforme entender de direito. Se o preso não indicar um advogado para a defesa, a cópia do APF deverá ser encaminhado à Defensoria Pública. Acesse defesatecnica.com.br e fique atualizado.